E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. E eu já vou avisar, tô com o ar-condicionado ligado, é ar-condicionado portátil. Se tiver tendo um barulhinho aí no fundo, não liguem, tá? Vamos lá então. A gente vai falar hoje de um tema extremamente importante por dois motivos. Qual que é o tema? Vamos falar sobre as conquistas femininas, as conquistas femininas ou feministas no Brasil, na história do Brasil no século XX. Mais precisamente, a gente tem um grande foco aí pós-Segunda Guerra Mundial, mas é durante o século XX todo mesmo que a gente vai falar. E por que que esse assunto é tão importante? Primeiro, é importante saber da nossa história, saber que existem conquistas importantes das mulheres, e é muito importante também para a gente ver o quanto que tudo é muito recente no passado brasileiro, de 500 anos de história, mais de 500 anos de história, as conquistas das mulheres são muito recentes. As lutas são antigas, mas as conquistas são recentes. Infelizmente são recentes e tem muita coisa ainda por vir, tem muita coisa a ser conquistada ainda. Esse é um ponto. O segundo ponto é porque esse tema, essa temática, essa questão é cobrada nos vestibulares. Até mesmo no Enem, também no Enem, né? Mas é cobrada nos vestibulares. Dê uma passada ali nos editais e sempre é cobrada. Então foca aqui, se você vai fazer qualquer vestibular específico, esse tema é muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Acho que é muito importante destacar aqui também que eu não. Acho que é muito importante falar isso. Que é uma aula, eu não estou aqui é, tentando, tentando exercer um papel de fala, que não é meu, é uma aula de história do Brasil, tá bom? Então acho que é muito importante, a gente vai passar aqui por pontos, relatos, que são cronologicamente, tá? Falando. Então vamos lá, depois dessa introdução grande, mas muito importante, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo, porque tem conteúdo de tudo de humanas aqui no canal. E você ajuda sempre o canal a crescer, deixa aqui um comentário também, um elogio, uma crítica construtiva, ou uma mensagem de carinho, tá bom? Bora lá começar. Gente, é o seguinte, a gente já começa a falar de conquistas das mulheres no Brasil já a partir do século XIX. O nosso foco hoje aqui é o século XX. No século XIX, só para a gente ter uma noção importante, é o século onde as conquistas são já no mercado de trabalho, no mundo do trabalho no Brasil, e também, mas principalmente quando a gente fala em questão de educação. Já no século XIX, as mulheres passaram a ter o direito às mulheres livres, isso que é importante destacar. No passado escravista que a gente tem, né? As mulheres passaram a garantir o direito de, primeiro, o ensino básico, e depois ter o ensino superior, frequentar as faculdades na história do Brasil. Só que é no século XX que a gente começa a ter as conquistas políticas, digamos assim. Então a gente começa a ter conquistas políticas, principalmente por conta do movimento sufragista. Em 1919, eu olho aqui para o lado porque eu tenho minhas anotações, é criado o primeiro partido de mulheres no Brasil, que é o Partido Republicano Feminino. Se a gente pegar levar em consideração a questão histórica do começo da República, os partidos levavam essa questão do republicanismo, certo? A importância de se defender o republicanismo, por isso o nome republicano, assim como você tinha naquele período, inclusive, partidos regionais, republicano paulista, republicano mineiro. Então a gente tem a criação no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, o Partido Republicano Feminino, que lutava principalmente pela causa sufragista, pela causa, o direito ao voto e a participação política das mulheres. Esse partido foi criado, então, antes mesmo da gente ter o voto feminino, que vai surgir só a partir de 32. O nome de uma grande sufragista que a gente tem aqui, uma das primeiras grandes sufragistas do Brasil, é a Leolinda de Figueiredo Daltro. A gente está ali no meio do governo do Marechal Hermes da Fonseca. O partido ele acabou tendo o registro oficializado em 1911, teve muita resistência por parte de uma sociedade conservadora, e foi muito importante. Depois ele deixa de existir, entra uma outra questão, entra um outro nome, mas ele
fundamental para o estabelecimento do sufrágio feminino no Brasil. Agora, um ponto muito importante que é sempre muito cobrado nos vestibulares. Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, o Brasil passa por um processo de industrialização. A gente já pode dizer que é uma tentativa de se tornar um país industrializado. Ainda não é. Vai ser um surto, mas um surto bem considerável, tá? Que a industrialização mesmo vem a partir da década de 30, 40, 50, 60. Mas por que essa industrialização? Porque o Brasil era muito dependente de uma economia agrária do café. E naquele contexto, com a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra, você tem uma redução das exportações do café. O café representava 80% das exportações brasileiras. Então você teve uma redução. Então o Brasil precisava, em 2 pontos aqui, diversificar a sua economia. Então a gente vai passar por um processo de industrialização. E o outro ponto é que também a gente importava muitos produtos de fora. Mas essa importação também para produtos industrializados, ela reduziu. Não parou, mas reduziu. Por quê? Porque os países estão em guerra, né? Então você tenta passar por um processo de industrialização. E quais seriam essas indústrias? A gente está falando de indústrias de tecido, de indústrias de higiene pessoal, higiene doméstica, alimentação. Então, a gente tem muita alimentação. Primeira necessidade. E nesse processo, as mulheres, elas foram boa parte dessa mão de obra, dessas novas indústrias chegando no Brasil. A gente está falando de um período onde você não tem CLT, você não tem consolidação das leis trabalhistas, então as mulheres recebiam menores salários para cumprir a mesma função que os homens, menores salários, trabalhavam-se muito tempo, não tinha nenhuma legislação de proteção sobre questão de insalubridade, gestantes inclusive. Então é uma questão muito precária, foi um processo muito precário. Só que ao mesmo tempo, o que a gente precisa entender esse caminho, tá? As mulheres passaram a sair do lar para trabalhar nas indústrias, dentro de um processo de economia, dessa transformação econômica que o Brasil está vivendo. Passaram a sair do lar para trabalhar nas indústrias. Mulheres começam a se conhecer, a se conectar, a se organizar. Então esse é um ponto muito importante, isso vai acontecer também em Segunda Guerra Mundial. Começam a se organizar, a se conhecer, a se conectar. E assim o movimento sufragista no Brasil, inclusive a luta pela garantia dos direitos políticos, ganha muita força. Vocês compreenderam? Então, logicamente que não é bom você ter a ausência de legislação trabalhista, a questão da insalubridade, não é isso que a gente está falando. Mas, ao mesmo tempo, dentro dessas demandas, buscando garantir os seus direitos, o movimento cresce no Brasil. E aí chega os anos 30. Os anos 30 aí ele é fundamental, porque os anos 30 é o período de conquista do direito. Em 32, importante destacar, o sufrágio feminino foi conquistado. E esse é o termo que a gente utiliza. Porque se não houvesse um acúmulo de experiências, um acúmulo de exigências de organização, de luta das mulheres, isso não teria acontecido. Ah, mas não foi o Vargas que deu? Eu sempre falo isso aqui para vocês. O Vargas utilizou muito da demanda ao seu favor. Mas foi uma conquista. Foram conquistas. Em 32, com a criação da Justiça Eleitoral, foi estabelecido o direito ao voto, com a criação, inclusive, do primeiro Código Eleitoral brasileiro. Então, acho que nesse período é muito importante destacar a luta de algumas mulheres. Assim, acho que é muito importante a gente falar, como a Berta Lutz. Ela foi uma dessas guerreiras, dessas mulheres que lutou pelo sufrágio feminino, e ela representou o Brasil, mostrando as demandas do Brasil na Assembleia Geral da Liga das Mulheres Eleitoreiras, que aconteceu nos Estados Unidos. A Berta Lutz, inclusive, ela foi a segunda mulher a conquistar uma cadeira como deputada no Brasil, tá? Porque ela não foi eleita inicialmente, já nas primeiras eleições que a gente teve, foi 33. Por que 33? 32 foi o período da criação da Justiça Eleitoral e do primeiro Código Eleitoral brasileiro.
Já estava lá garantido o direito das mulheres ao voto e à participação política. 33, a gente tem a criação da Assembleia Constituinte, que é a criação da Assembleia que vai, a eleição para a Assembleia que vai formar a nova Constituição do Brasil, que é aquela Constituição de Getúlio Vargas, de 34. Ela não conseguiu, mas ela ficou como suplente. Ela vai entrar depois, tá bom? Ela assume a cadeira, ela consegue ser deputada como suplente depois, a partir de 1936, mas ela teve o mandato cassado, porque todo mundo teve o mandato cassado, porque depois o Vargas se tornou um ditador a partir de 37, que é o período do Estado Novo. Antes dela, que foi eleita a primeira mulher, né, a ser eleita como deputada e garantiu a representatividade das mulheres na Assembleia Constituinte em 1933, foi a Carlota Pereira de Queiroz, tá bom? Então aqui a gente já começa a falar de conquistas políticas. O século XX é muito importante para isso. Mas tudo que a gente falou até agora, a gente está falando muito mais de uma concepção de direitos políticos, mas que são liderados principalmente por mulheres brancas. Na década de 40, 1940, inclusive em meio ao governo Vargas, a ditadura do Estado Novo, foi criado o movimento das mulheres negras. Porque aqui agora você tem uma reivindicação histórica de mulheres com uma necessidade urgente contra o machismo e o racismo. Então há uma reivindicação, uma luta que é uma luta que está junto com as outras mulheres brancas, mas que tem as suas urgências. Porque quando a gente às vezes fala, acho que é importante destacar isso, e a gente precisa sempre fazer autocrítica, acho que é muito importante isso, quando a gente fala da luta das mulheres no período colonial, da vida, né, historicamente das mulheres no período colonial, imperial, a gente foca muito mais em falar de mulheres brancas. A vida das mulheres durante o período colonial era difícil. E aí a gente acaba focando muito mais em falar, por exemplo, sobre as mulheres esposas dos senhores de engenho, que era uma vida difícil, logicamente, mas das mulheres brancas e ricas. E a gente acaba focando menos na vida das mulheres negras que são escravizadas, que você tem demandas diferentes e sofrem por serem, além de serem mulheres, sofrem por serem negras, por serem escravizadas. Então há uma questão de urgência, de uma necessidade de falar sobre isso. Então, a partir da década de 40, em 1940 especificamente, surge o movimento das mulheres negras. E qual que é o contexto para a gente relatar? A década de 30 e década de 40, a gente vai ter uma questão de antropologia brasileira, a sociologia brasileira está crescente. E quem que é muito famoso nesse período, famoso período no período de Vargas, é muito importante contextualizar, não é? É o Gilberto Freire. Naquela obra que a gente inclusive tem aqui trabalho sobre essa obra, é uma obra importante para a história do Brasil, mas não dá para você falar que ela é uma obra atual, tá bom? Há muito tempo não dá para você falar isso. Acho que na verdade nem naquele período dava para você falar isso. Por quê? Vou explicar. Porque o Gilberto Freire, ele lança lá sua obra principal, que é o Casagrande Senzala, em 1933. É um período onde o governo Vargas, a era Vargas inteira, é um período de consolidação da identidade nacional brasileira. O Vargas ele trabalhava com a ideia de um projeto de nação onde todos os brasileiros se sintam brasileiros, atuem, é quase um corporativismo isso, né? Na verdade é um corporativismo. Atuem de acordo pelo prol da nação, então sem luta de classes. Na ditadura do Estado Novo era assim, não a luta de classes, e sim ao projeto nacional. O que tem muito forte nessa obra, Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, é a questão da democracia racial. Que o Gilberto Freire ele faz uma defesa dessa democracia, falando de uma maneira bem geral para vocês, mas a gente tem um estudo de obra aqui completo, de que havia uma relação de harmonia entre brancos e negros na história do Brasil, que em alguns momentos ela era
abalada, principalmente por conta da indústria açucareira, mas que ela tendia, o Gilberto Freire fala isso, a relação tenderia a ser harmônica entre brancos e negros, mas a questão foi... Tem várias coisas aqui importantes para falar do Gilberto Freire, mas que ele fala que as mulheres indígenas tinham um cunho sexual muito forte, se davam aos portugueses. Ele usa muito esses termos, o Gilberto Freire utiliza muito uma questão de uma linguagem muito sexualizada, sabe, na sua obra. Só que a gente sabe que esse projeto de democracia racial é mito. Ele não existe democracia racial no Brasil hoje, tá? Então, eu quero só dar um exemplo para vocês, porque eu acho que eu gosto de trazer para a atualidade. Eu vi ontem, aqui em São Paulo, um homem com uma arma apontando para um menino negro. Na frente de uma estação de metrô, vocês devem ter visto isso. Ah, o menino estava roubando, o menino estava furtando. Tava. Se ele tivesse furtando, tivesse roubando, tava. Mas ele merece a morte nesse processo? E era um menino negro. E aí tinha uma policial. Vocês viram isso, né? Não é uma aula sobre isso, mas tinha um policial, que era uma policial branca, que falou que estava de folga, que não ia fazer nada. E ela, inclusive, agrediu o próprio menino. O que eu estou querendo dizer para vocês é que não existe democracia racial no Brasil e nunca existiu essa democracia racial. Essa teoria do Gilberto Freire vai ser amplamente debatida e batida. Ela vai ser amplamente refutada depois, a partir da década de 50, pelo Florestan Fernandes. Sabe, que é um outro sociólogo, para mim, o maior do Brasil. Mas até mesmo para o Florestan Fernandes criar suas teses, foi importante observar a luta do movimento negro no Brasil e das mulheres negras, que falam, ó, as nossas reivindicações elas podem ser próximas em alguns aspectos, por sermos mulheres, mas são reivindicações também que têm um cunho, que tem uma ideia muito forte de uma luta antirracista. Certo? E isso vai ser fundamental para os próximos anos no Brasil. E vai bater de frente, vai falar, ó, democracia racial é um mito. Eu não falo para vocês que, agora, dando continuidade ao período histórico, que as conquistas são muito recentes. Vocês sabiam que só em 1962, durante o governo de João Goulart, foi promulgada a lei número 4.121, conhecida popularmente como Estatuto da Mulher Casada. Eu fui ler o Estatuto da Mulher Casada, eu vou deixar todas as referências aqui na descrição, inclusive o Estatuto da Mulher Casada, fica o link aqui para vocês. Fala lá que os primeiros capítulos, os primeiros parágrafos, dizem que os homens são os chefes da família e tal, mas começam a surgir alguns direitos das mulheres casadas nesse período, como, por exemplo, o direito à herança. Não, vocês acreditam que não era permitido o direito à herança? E passa a ter também o direito de trabalhar sem autorização prévia do marido. Vocês acreditam que até 62, então, as mulheres não podiam trabalhar sem autorização do marido? Pois é. Em 1977, aí no período de ditadura militar, mas também como direito, como conquista das mulheres, a gente tem a lei número 6.515, que é garantido o direito ao divórcio. Ah, professor, mas o direito ao divórcio já não era garantido lá em 1891, pela Constituição de 1891? Era mais ou menos. Eu explico por quê. O direito ao divórcio agora, a mulher tem o direito de pedir o divórcio, antes era uma questão que o homem ele conduzia esse processo. Agora a mulher passa a garantir. E tem uma outra coisa. Com essa lei antes de 1977, você poderia pedir, era o chamado desquite, não era o divórcio como a gente conhece hoje. Você tinha um desquite, que se separa, inclusive juridicamente, mas são proibidos de terem outros casamentos. Então o divórcio era quase uma
questão religiosa. Ele não era religioso, tá? Já era jurídico. A separação da religião, sim, foi em 1891. Não pode ter uma vida com outra pessoa. A partir de 77, sim, aí dos dois lados, tanto homens quanto mulheres. E para fechar, uma outra questão. A gente até volta um pouquinho no tempo, porque lá em 1941, lá em meio ao Estado Novo, foi assinado um decreto-lei pelo Getúlio Vargas que proibia a prática do futebol feminino no Brasil. Antes de 41 era permitido, tá? Antes de 41 era permitido. O Getúlio Vargas proibiu o futebol feminino, então a mulher que praticasse futebol, ela estava cometendo um crime pela lei, pelo decreto-lei de Getúlio Vargas em 41, era o período de ditadura do Estado Novo. Essa lei foi revogada, ela caiu em 1979. Ela caiu em 79, foi quando a gente passa a ter, inclusive, isso nos anos 80, para quem acompanhou a Copa do Mundo das Mulheres, né, a Copa do Mundo Feminina, que eu acompanhei, comprei até álbum, gosto demais de futebol, até mesmo por conta da nossa filha aqui, que acho que é muito importante dar esse, esse exemplo para ela, né? Para ela ver que pode, que ela tem esse direito. A gente teve, nos anos 80, a formação, de fato, de uma seleção feminina com representatividade, uma seleção brasileira com representatividade em Copa do Mundo. Então começa, na verdade, a Copa do Mundo, o Brasil ele passa a ter essa representatividade, o Brasil participou, acho que de todas também, né? Em 1988, aí a gente já está falando da Constituição Cidadã, que é a nossa atual, a gente tem, por lei, a partir de 1988, a garantia de direitos iguais entre homens e mulheres. Aí é uma questão de equidade, que é muito cobrado nos vestibulares essa palavrinha equidade. E aí é muito importante destacar que, eu acho que eu não preciso nem ficar falando isso para vocês, né? Que feminismo não é machismo, ao contrário, né? Não preciso ficar falando isso para vocês. Eu já vi muita gente falando. A última pessoa que eu ouvi falando que feminismo não deveria existir e machismo também não deveria existir, porque feminismo é um machismo ao contrário, foi um cara que está preso na Espanha por estupro, que é o Daniel Alves. Eu lembro dele falando isso numa roda, quando ele estava jogando no São Paulo, tal, ele, numa roda de conversa, acho que no Sport TV, ele falou isso. Onde que ele está agora? Ele está preso na Espanha. Não é machismo ao contrário. É o direito por luta por equidade. Caiu no Enem a questão da Lina Bobardi. Vocês viram isso, né? Que a Lina Bobardi projetou o MASP, é o grande nome por trás da projeção do MASP, e ela não foi reconhecida no tempo da projeção do MASP, lá nos anos 40. Quem levou os louros da projeção do projeto do MASP foi o marido dela. Só depois, por uma questão de luta, de conquistas, ela passa a ser agora reconhecida já há anos agora como a mulher que projetou, que fez o MASP basicamente, é uma arquiteta importante, ítalo-brasileira, né? E é uma questão, a resposta lá inclusive era uma questão de equidade, direitos iguais, não é além dos direitos, não é ter mais direitos, são direitos iguais e de acordo com as necessidades, com a importância. E aí, nesse processo, então, a Constituição de 88, e a gente tem, em 2006, a promulgação da Lei Maria da Penha. A história da Maria da Penha é fantástica, só vocês procurarem na internet, por uma questão de violência, ela perdeu, inclusive, o movimento das pernas. E pela Lei Maria da Penha, ela tem algumas funções importantes. As funções de coibir atos de violência de homens contra mulheres, punir esses atos, estão registrados no Código Penal brasileiro, certo? E ela também tem uma proposta muito importante de educação. A questão da coibição é uma questão de educação, não é punir por punir, é uma questão de educação, de mostrar o que é uma questão de luta de direitos das mulheres, por uma questão de equidade, e que não devem ser violentadas de nenhuma forma, nem física, nem psicológica, nem verbal. Compreenderam? Então é isso, gente. Foi muito bom fazer esse vídeo aqui para vocês. Isso além de ser muito cobrado nos vestibulares, é sempre uma pesquisa importante que a gente faz aqui para poder trazer esse tipo de conteúdo aqui para o canal. Tá bom? Eu fico muito feliz mesmo, de fato. Sou grato a vocês por esse apoio que vocês dão aqui no canal. E é isso.
Eu vou ficando por aqui. Você sabe que eu amo vocês de todo o coração do mundo. Um grande beijo. Fui!